Fala, do Peixão, bem-vindos. Vamos falar sobre Luxemburgo no Santos, possibilidade sendo aventada no dia de hoje, saiu inclusive no Globo Esporte, tá? O que tem de verdade nisso? O que aconteceria se o Luxemburgo voltasse ao Santos? Não tem outros nomes no mercado? O que a gente pode falar sobre isso, né? O histórico recente, a falta de convicções do presidente do Santos e de todo o staff que trabalha na diretoria do clube. O Santos tá perdido, o Santos tá totalmente sem convicção de nada, e o Luxemburgo surge como uma possibilidade. É bom ou é ruim? A gente vai conversar tudo isso nesse vídeo, já pedindo o seu like, que é muito importante, sua inscrição no canal, e se porventura minha voz falhar em algum momento, ou espirrar aqui, é porque eu tô bem gripado, gente, tô muito mal, mas eu quero fazer esse vídeo, eu acho importante pra gente ir falando, tá? Tô gravando agora 4h20 da manhã, meu irmão, e tô bem zoado, mas vamos lá, né? Fiz a live aí de pós-jogo, fizemos também vídeo no Futirinhas com resumo da rodada, falando de todos os jogos, vi 8 jogos dessa rodada, tá? E vamos falar aqui do Vanderlei Luxemburgo e principalmente da crise dentro do Santos, né, institucional. Saiu informação, logo depois, mais uma derrota do Santos sob o comando de César Sampaio, de novo, não é o maior culpado, é um cara que foi colocado ali, ele tem esse desejo de ser técnico, mas não é o Santos esse caminho, cara. César, com todo respeito ao profissional que você foi como jogador, ao profissional que você deve ser trabalhando em staff, para ser técnico você ainda não tem preparo para isso. Seu time é um verdadeiro nada, é um catado, não tem aproximação, não tem triangulações, assim, é um time pior que o do Pedro Caixinha. Com todo respeito, tá? Óbvio que a gente brincou lá na vitória pós-Galo, né? Quem viu a live sabe, a gente brincou lá, falou, ô, Sampaioli e o caramba, mas vocês sabem que na mesma live a gente falou sobre ele não ter condições de ser técnico do Santos ainda, né? Pode até vir a ser no futuro, se tiver preparo, se tiver experiência para isso. Não é o caso. E o nome do Luxemburgo começou a ser aventado. Por quê? Bom, o Santos contratou recentemente para o Sub-20 Maurício Copertino, por indicação de Vanderlei Luxemburgo, para ser técnico do Sub-20, tá? Então teve sim esse acerto por parte do Santos. Então o nome do Luxemburgo voltou a ganhar força. Luxemburgo que neste momento está trabalhando como comentarista esportivo lá no programa do Galvão Bueno, Galvão e Amigos, toda segunda-feira na Band, tá certo? Já tá acontecendo, já tá fazendo esse tipo de coisas. Uma fala dele, inclusive, recentemente, falando sobre o posicionamento do Neymar, eu gostei bastante. Você sabe que ele tem conhecimento, o Luxemburgo sabe muito de futebol, né? O grande problema dele nos últimos anos é justamente a aplicação que ele consegue colocar em campo, né? A modernidade meio que deixou ele atrasado, meio obsoleto em alguns momentos, né? Ele já falou sobre isso, que ele continua conhecendo, continua tendo o beabá todo, mas o Santos está totalmente perdido, cara. Então você começa a ver os nomes sendo falados e você começa a ver na possibilidade do Luxemburgo talvez um caminho menos ruim. E entende o meu ponto aqui? Eu nem tô falando que é o nome ideal, tá? O Santos passou, depois da saída de Pedro Caixinha, que até o momento da gravação desse vídeo ainda não foi demitido do Santos, tá? A rescisão do Pedro Caixinha ainda não saiu no boletim informativo diário da CBF, no BID. O Santos ainda tem o Pedro Caixinha como treinador porque não conseguiu acertar com ele como será paga essa multa rescisória assinada pelo CEO do Santos, Pedro Martins, com o aval do presidente do Santos, o senhor Marcelo Teixeira, de quase 20 milhões de reais. Pois é. Então, tem que dar um jeito. Primeiro tem que fazer a rescisão contratual e informar no BID do Pedro Caixinha, para depois conseguir contratar um novo treinador e ser contratado e colocar ele no boletim informativo diário, tá certo? Então o Santos ainda tem o Pedro Caixinha como seu funcionário. Parabéns aos envolvidos. Enfim, né? Depois da saída do Pedro Caixinha, do aviso da saída do Pedro Caixinha, o Santos foi atrás de alguns treinadores. O Tite, o Luiz Castro, o Sampaoli, o Dorival Júnior, e cogitou-se até o nome do Fernando Diniz, que inclusive é um nome ainda na pauta, e o próprio Diniz veio a público falar que não queria trabalhar no Santos, porque acha que não teria respaldo da diretoria o suficiente para poder desenvolver um trabalho. O nome do Diniz nesse momento é abominável, qualquer possibilidade dele, já falei aqui no canal. O Diniz vem de dois trabalhos extremamente ruins. Disputou em 2024 27 partidas, dos quais 3 vitórias apenas. 3 vitórias apenas em 27 partidas disputadas pelo técnico que passou na seleção brasileira e foi campeão da Libertadores em 23 com o Fluminense. Mas o próprio Fluminense ele sai com 9 pontos, uma vitória e, se não me engano, 6 empates.
é demitido na última colocação do Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes assume, consegue tirar o time do rebaixamento, mas também já saiu do Fluminense, que agora tem Renato Gaúcho, né? Cruzeiro a mesma coisa, foi contratado para ser uma solução, a saída do Fernando Seabra, que está fazendo um grande trabalho no Bragantino nesse momento, tá? Já até cheguei a falar dele no passado, não nem especificamente para o Santos, mas ser uma possibilidade de aposta para treinador. Mostra que tem conhecimento, mas enfim, né? Tava fazendo um trabalho razoavelmente aceitável no Cruzeiro, depois muda tudo e acaba saindo para a entrada do Fernando Diniz, que vai péssimo, 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 né? Consegue 2 vitórias com o Cruzeiro, assim, que fez um segundo turno de brasileiro de rebaixado, de das piores campanhas, e perde a Copa Sul-Americana, que foi o objetivo pelo qual ele entrou no Cruzeiro, né? É mantido no clube para essa temporada lá no Cruzeiro pela boca, né? Porque vai reclamar publicamente da postura do diretoria do Cruzeiro, acabou ficando e foi péssimo também nessa temporada e está sem clube nesse momento, né? Deu entrevista, inclusive, recentemente ao Abre Aspas do Globo Esporte falando sobre a carreira, sobre as convicções dele, etc. Mas não, né? O Diniz eu acho que tem que ser o nome descartado. E a gente fala, né? A gente vem falando aqui. Grande problema do Santos é o comodismo. É o time de uma nota só. É o time que só joga na mesma formação. É o time que só aceita. É o time que tá tudo bem, tá tudo legal, tudo numa nice. É o time dos acomodados. É o clubinho dos amigos acomodados. Tá tudo perfeito no Santos o tempo inteiro. É motivaçãozinha idiota. O Santos precisa de um choque de realidade, cara. Que o Sampaoli faria, né? Mas também com outros motivos, mas também a gente sabe muito bem que a fala do Pedro Martins pegou muito contra, né? Pegou muito contra. A gente sabe que o Sampaoli seria uma coisa 880, mas o Santista já tá tão desgostoso que a possibilidade de ele vir e dar uma chacoalhada nesse vestiário, de mexer com o brilho de alguns atletas, talvez fizesse o Santos despertar para a realidade que ele já deixou de ser. O Santos se comporta com todo o amor que eu tenho pelo clube e pela instituição. O Santos se comporta como um clube pequeno e aceita isso. Isso vai desde o presidente, eu estou deixando bem claro. O grande responsável por tudo isso se chama Marcelo Pirillo Teixeira. É o presidente do Santos, tá bom? Ele é o grande responsável por todas essas coisas erradas que vêm acontecendo, como ele mesmo já disse em entrevista recentemente para o Benjamin Bach. Ele é o responsável. Ele é o cara que tem que ser responsabilizado pelos erros dentro do Santos. Mesmo os erros que ele herdou, mesmo as cagadas que vieram de outras gestões. Quando ele senta na cadeira de presidente, ele está assumindo aquilo para si. Então é dele que nós temos que cobrar. Mesmo a cobrança que a gente faz a jogadores, a treinadores, a diretores, o principal de todos se chama Marcelo Pirillo Teixeira, presidente do Santos Futebol Clube, tá certo? Ele é o grande responsável. Bom, e aí vamos falar de Luxemburgo, que eu acho importante. O último trabalho do Luxemburgo foi no Corinthians, que ele foi demitido em agosto de 23, se eu não me engano. O Luxemburgo conseguiu pelo Corinthians naquela passagem 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, né? E acabou demitido e desde então está sem trabalhar, né? Ele tem algumas boas coisas recentes? Tem, né? Mas não o suficiente, nada perto do que ele já mostrou que ele sempre foi capaz. Luxemburgo está com 72 anos de idade, ainda vejo nele uma vontade grande de querer dar a volta por cima, né? Uma vontade de querer mostrar que ele ainda é um técnico com capacidade, um técnico que tem condições de fazer um grande trabalho, né? Essa fala recente dele lá no Galvão e Amigos falando sobre o posicionamento do Neymar, que o Neymar não pode ficar buscando a bola no campo de defesa, por mais que ele queira e tenha isso como característica, ele não pode, que para ele seria proibido o Neymar voltar do meio de campo, né? O Neymar tem que jogar do meio para frente. E eu concordo muito com essa leitura de jogo, né? Eu acho, de novo, continuo falando, o Luxemburgo tem muito conhecimento de futebol, cara. Tem muito, ele vê muito futebol, ele sabe do que ele tá falando, ele tem conhecimento. O ponto é como ele vai conseguir, né? Se ele for realmente o novo treinador do Santos, como ele vai conseguir botar todo esse conhecimento na prática novamente, porque ele perdeu esse mojo ao longo do tempo, né? Conforme os anos foram passando e para mim, desde a volta do Real Madrid, por mais que ele tenha conseguido alguns títulos com o próprio Santos, com o Galo e alguns títulos estaduais com o Palmeiras, etc. Eu acho que o Luxemburgo perdeu muito do que ele era, daquele técnico arrojado, do técnico que mudava jogo no vestiário, né? Só que estamos aqui em 2025 falando sobre o Vanderlei, por quê? Porque o Santos é um clube sem convicções, é um clube que não sabe
analisar mercado. É um clube que não acredita nas próprias coisas, é um clube que não acredita em projeto. É isso, né? O Pedro Martins deu a entrevista recentemente falando muito disso e tal, mas o cara que é ou o Pedro Caixinha ou o Fernando Diniz. E do mesmo jeito que eu falei naquele outro vídeo, ele só mostra que o conhecimento dele de futebol é uma bosta. Não tem conhecimento de futebol, não tem entendimento de futebol, pelo menos num recorte recente, sabe? De saber que tentar o Fernando Diniz é um tiro no escuro e possivelmente uma assinatura de rebaixamento já no começo, porque o histórico recente do Fernando Diniz mostra que ele não consegue armar o time mais. O caos perfeito que ele conseguiu no Fluminense foi um brilhareco no meio de um monte de lama. Os trabalhos do Fernando Diniz, inclusive no Santos, são sempre de médio para ruins. Tirando esse trabalho no Fluminense em 2023, né, 2022/2023, que ele realmente encontrou um jeito de jogar e encaixou o time. 2024 dele foi uma nulidade. O trabalho dele no São Paulo tem muitos altos e baixos, tem alguns momentos que ele realmente consegue um protagonismo ali, quando ele abre um pouco mão das convicções para fazer o time jogar na simplicidade também. Mas geralmente são trabalhos muito ruins, cara. Então eu não entendo ainda, por mais que ele tenha realmente tem conhecimento, ele sabe muitas coisas e tal, ele se expressa muito bem, eu não entendo esse apego ao Fernando Diniz como se ele fosse solução para alguma coisa. Ele é tão incógnito, talvez até mais do que o Luxemburgo para mim. E eu não tô de novo, cara, entenda, eu não estou defendendo a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Só que diante da possibilidade do Fernando Diniz ou do Luxemburgo, eu iria no Luxemburgo, sabe? Mas como eu reafirmo, o Santos não tem convicção de nada, o Marcelo Teixeira tem medo de rede social, tem medo de torcedor organizado, né? Tenta fazer agradá-los de alguma maneira, e essa falta de convicção atrapalha no campo. O Santos é um catado em campo, você depende muito de um brilho individual de algum atleta para ele resolver alguma jogada. É muito pouco. O brilho individual, o talento individual de um jogador, ele tem que ser uma soma em cima de um trabalho coletivo bem feito. E, de novo, eu não estou falando que tudo isso é garantia de sucesso e de vitória. As vitórias podem acontecer ou não, mas quando você olha para o Santos em campo, você não vê nada. Você não vê substância de nada. Você não vê construção de nada. Você vê jogadores que trocam passes entre si, às vezes, mas sem aproximação, sem aceleração de ataque, sem criação, chute de fora da área. Você não vê nada. É um time sem convicção de nada, um time que os jogadores não confiam em si, um time que os jogadores têm medo de jogar, um time que os jogadores, em toda a tentativa de fazer uma jogada, ele sempre vai na mais fácil e com a possibilidade menor de erro, ou seja, recuar para o campo de defesa, de novo e de novo e de novo. Quando a gente fala que o Santos é um eterno 4-3-3, um time de uma nota só, não é exatamente contra o 4-3-3, cara. A gente reclama do 4-3-3 porque é só isso que o Santos vem fazendo nos últimos anos. Só isso. Pelo menos o Vanderlei Luxemburgo, por mais que ele também utilize o 4-3-3, ele foi um cara que brilhou muito no 4-4-2, ele brilhou muito usando o losango, inclusive no Santos, ele foi campeão brasileiro pelo Santos com um losango no meio de campo, funcionando muito bem, com uma dupla de ataque, óbvio, com Robinho e David voando com a entrada do Basílio, mas com o Ricardinho e Elano criando as jogadas em 2004. Né? Foi bicampeão paulista pelo Santos, também num 4-4-2, né? Quase foi para a final da Libertadores em 2007, também num 4-4-2, sabe? Então o Luxemburgo já mostrou, pelo menos isso ele tem. Talvez, se ele viesse, poderia não acontecer e ele manter esse 4-3-3 mais burro e acomodado de todos os tempos? Pode acontecer, né? Mas talvez seja uma possibilidade de ter alguma coisa diferente. Né? É muito complicado porque você vem aqui, tenta dar opinião e tenta encontrar um caminho, e às vezes as pessoas tendem a achar que você está passando um pano para isso. Então entenda, meu ponto de vista eu acho que a gente podia buscar alguma coisa mesmo, sabe? Eu tentaria muito entregar um projeto pro Crespo, né? Eu acho que é uma possibilidade, né? Tentaria muito, até o Tata Martino, entregar um projeto, cara. É isso aqui que a gente quer fazer. E você vai ficar. E você vai ficar, cara. A gente vai bancar você, a gente vai fazer igual o Fortaleza fez com o Vojvoda. Se você tiver mal, o time não estiver encaixando, a gente vai cair. Mas a gente quer ver alguma evolução. O que aconteceu com o Pedro Caixinha foi uma involução. Eu não sei se é só elenco, eu não sei se é panela, eu não sei se os acomodados FC fritam qualquer possibilidade de mudança ali dentro, mas a gente precisa de um choque de realidade, um choque de vestiário. Se
for detectado que realmente existe um problema ali, corte-se na raiz. Corta esses caras, faz eles trabalharem separado, ou faz eles treinarem mesmo, mas treinarem num outro grupo ali, no mesmo horário, coloca um pouco para colocar, fazer um recondicionamento, reavaliar a própria carreira. O Santos não pode ser refém de jogador que nunca construiu merda nenhuma na carreira, cara. O Santos não pode ser refém, cara. Eu não estou falando refém no sentido literal da palavra, é só uma analogia. O Santos não pode ser refém do Guilherme. O Santos não pode ser refém do Pituca. O Santos não pode ser refém do João Schmidt. O Santos não pode ser refém do Gil. O Santos não pode ser refém de jogadores que, cara, o maior ponto da carreira deles, vestindo a camisa do Santos, é ganhar uma Série B. E mal. Foi o pior campeão de Série B de todos os últimos anos. Foi o Santos. Então o Santos não pode se apegar como se esses caras fossem a voz da sabedoria dentro do clube. Não pode. Ah, o Neymar gosta deles. Meu irmão, pouco me importa. O Santos tem que ter convicção do tamanho da grandeza que é, do tudo que representa, de quem ele representa e buscar uma alternativa viável e condizente com a nossa história. Pode ser que não dê certo? Pode, porque o futebol é isso. Até a eventual volta do São Paulo poderia não dar certo. Uma contratação do Tite poderia não dar certo. Claro, isso é, cara, é preponderante. Isso pode acontecer no futebol porque o futebol é isso aí. Mas eu não vejo o Santos buscando alternativas. E também essa imagem que passa para o mercado é também essa. É um clube que não mostra convicção de nada. Então qualquer treinador vai ter receio de trabalhar. O Corinthians, que é uma bagunça, tão ou até maior que o Santos, ele mostra um pouco de convicção. Então ainda tem aceitação. O caso do Dorival Júnior aceitando trabalhar lá. Por quê? Porque alguém se mexeu, caso do Fabinho Soldado, foi lá se reunir com o cara e apresentou um projeto para ele. E o Santos não faz nada disso, cara. Você vê alguém, ou o Pedro Martins aí, o CEO, de 300 pau por mês, pegando um avião ou um ônibus e viajar e conversar com o treinador, falar, esse é o nosso projeto, a gente quer fazer isso, isso e isso, nossas convicções são essas, você se encaixa nesse perfil? Não, o Santos faz reunião por Skype, né, meu parceiro? Da viajar dá muito trabalho. Então, enquanto a gente for acomodado em todos os níveis dentro do clube, o campo vai ser reflexo disso. Eu não acho que o Santos tem péssimos jogadores, eu não acho que o elenco é um lixo, como tem gente falando, mas eu acho que é um elenco razoavelmente bom, que tem condições de fazer muito melhor, e sim, acredito que o Santos é um time que, pelo elenco que tem capacidade de estar na parte de cima da tabela e, né, lutar por coisas maiores a partir disso, mas time bom, com bons jogadores, também pode sucumbir. Também pode acontecer. Então você pode ter bons jogadores, eles não encaixarem. Você pode ter bons jogadores, eles não jogarem bem. Só que um técnico que não consegue fazer esses caras encaixarem, a incapacidade é do treinador. E uma diretoria que é permissiva, deixando o jogador fazer panelinha, deixando o jogador fazer conchavo, para tentar ter algum tipo de força, sendo que num time que só vem passando lixo nos últimos anos, não tem conseguido nada para ser refém desse tipo de jogador, Deus me livre, cara. Manda embora. Manda embora. Ah, quanto que é a sua rescisão? Tá bom, vai embora. Vai seguir sua vida, ó. Vamos te negociar, tá bom? Obrigado. Seja muito feliz. Tchau, tá emprestado. Cara, se expurga esse tipo de coisa, tá? E eu nem tô falando, pô, são esses jogadores. Só dei alguns exemplos, né? De pilares que o Santos não precisa ter. O Santos precisa urgentemente de contratação sim para a defesa, para o miolo da zaga, como eu falo desde o final do ano passado. Não pode ser refém do Gil titular. Não pode. Não estou falando que ele é ruim, mas não pode. O Santos precisa de um lateral direito que seja titular de maneira incontestável. Uma solução para a defesa. É difícil contratar um cara para essa posição. Tá bem complicado no mercado, mas precisa. Um camisa 5 que possa ser titular de maneira absoluta. Não outro cara de 33 anos. O Santos precisa olhar para dentro de si, o Santos precisa olhar para sua base sim. Tem bons jogadores nesse sub-20, tá jogando o Campeonato Brasileiro sub-20, tá? Tem bons jogadores ali, o Gustavo Henrique, que é tanto camisa 5 quanto camisa 8. Tem jogado mais de camisa 8 lá ali. O Rian, que entrou em campo aí no desespero do César Sampaio, né? Botou 4 moleques depois de estar perdendo 2-0, né, César? Que coisa feia, que pataquada você, formado na base do Santos, fazer uma coisa dessa. No 0-0 você não tem coragem, né? No 0-0 é só os parça. Na hora que tá 2-0 contra, aí vamos botar moleque pra tentar resolver. Quase conseguiram, né? Foram brigar ali no final, quase conseguiram. Mas é isso aí, né? Então, tem bons talentos ali, tá? Tem bons jogadores. Eu tô falando porque eu assisto. Óbvio que um jogador do sub-20 pode subir e não render no profissional. É normal. Mas tem talento ali.
Vinícius Lira, Gustavo Henrique, Rodrigo César, o próprio Luca Meireles, que entrou nesse jogo contra o Bragantino, também é bom jogador, o Matheus Xavier, o Robson Júnior também é bom jogador, e não estou falando que são soluções, eu estou falando que tem coisa ali, tem futebol ali, sabe? Tem bons jogadores. O Gabriel Simples, lateral direito, também é um bom jogador. A volta do Aderlan, que é bom jogador. A gente tem algumas possibilidades, né? Se o Santos tem do Barreal, Soteldo de volta, tem que bancar, tirar Guilherme, tem que tirar o Schmidt, torcer muito pro Zé Rafael voltar perto do nível que ele apresentava no rival. Então, assim, tem jogador. Só que precisa saber utilizá-los, precisa saber motivá-los. E eu não vejo ninguém no Santos fazendo isso. Eu vejo um time completamente de acomodados no clube que a gente joga. O Santos não é colônia de férias. Se o jogador não tem condições e não tem vontade de representar a instituição, porque tá tudo numa nice, pega a trouxinha e vai embora. Tem um pouco de hombridade e peça para se retirar. E eu não tô falando que jogador que assinou o contrato e o clube não paga, não arca com as suas responsabilidades, não tenha que receber. Só tô falando que é uma via de mão dupla. Você tem que oferecer um trabalho de qualidade também. Porque não é nada barato um jogador de futebol de Série A. Nada barato, tá? Só que foi feita uma montagem ruim de elenco e a gente falou. Tem bons jogadores? Tem. Pode encaixar com isso que tem? Pode. Mas a tendência é que não. E não encaixou. O Schmidt não é solução para nada. Pode ser um jogador para banco. Por que o Rincon não pisa mais em campo? O que ele fez? Por que o Rian não pode começar um jogo ali como camisa 8, que é a função que ele faz? Que é a função dele. Um camisa 8. Porque quando vai ter esse jogo treino, o Rian joga de ponta direita em vez de camisa 8 e o Gabriel Bontempo, que é meia direita, joga de camisa 8 em vez de jogar de meia direita, inverter os dois. Nem o beabá é ser feito no Santos, cara. Nem respeitar as posições que os jogadores são formados é feito no Santos. O Santos é um time completamente desconexo da realidade do futebol. O Santos é um clube parado nos anos 80 e 90 ainda. É um feudalismo, cara. Então, eu espero que o presidente do Santos, se for bancar o Luxemburgo, tenha convicção do que está fazendo. Fala, eu quero ele por causa disso, disso, disso. Eu acho que ele tem condições de oferecer alguma coisa para esse time. E quando o Neymar voltar, vai ser o cara que vai fazer o Neymar jogar na onde ele tem que jogar. Venha a público no momento ruim e dê a cara para bater também. E fale. Mas o que eu vi depois da derrota para o Bragantino tá tudo numa nice. Estamos tudo fazendo da maneira certa, explodindo dívida. Eu só vejo esse time sendo rebaixado novamente nesse tempo, cara. É o que eu tô vendo hoje. Pode tudo mudar, tomara que mude. Eu espero estar completamente errado no que eu tô vendo, mas do jeito que é, o Santos é extremamente dependente do Neymar, ainda, né? De novo, no atleta que tem muitas dificuldades físicas, né? Mas que quando entra em campo, o Santos parece que tem outro ímpeto jogando. Quando ele está ali, perto daqueles jogadores, parece que os outros jogadores se motivam ainda mais. O Santos precisa desesperadamente dele, o que eu acho um erro. E nem acho que ele atrapalha o time por causa disso. Eu só acho errado ele ser a única motivação. A camisa que você representa, o torcedor que você representa, e você não tem motivação de defender esse escudo, essa camisa, não consegue ter coragem de olhar para frente e tocar a bola para um jogador que mesmo você possa arriscar um passe e até errar, pelo menos você está tentando construir alguma coisa. É muito fácil jogar no Santos porque é fácil pegar a bola e tocar para a defesa o tempo inteiro. Então, espero mudança de atitude, que é o principal. E fica a recomendação aqui do canal do Alex Frutuoso também, que fez um pós-jogo maravilhoso lá no canal dele, tá? É isso, tá? Até consegui fazer quase tudo sem tossir, né? Deixe sua opinião nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. E tomara que o Santos tenha convicção. Convicção e cansado de comodismo. Porque o que esse clube é hoje é acomodado. Deixe sua opinião aí, a gente se vê. Tamo junto, um abraço.